Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que vocês irão assistir essa mensagem. Eu quero agradecer a Deus, ao Pai dos Espíritos, pelos novos inscritos, por aqueles que se inscreveram nesse canal. Eu quero desejar, eu quero dizer que sejam bem-vindos a fazer parte dessa família. Eu quero também, de antemão, antecipadamente, agradecer por aqueles ainda que não se inscreveram no canal, por aqueles que só fazem assistirem, mas que ainda não se inscreveram. Eu peço por gentileza, por favor, que se inscreva nesse canal. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários à vontade e vamos que vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Amém? Eu quero trazer um estudo, eu vou dar início hoje. Eu não sei se esse estudo vai ser 2 vezes ou 3 vezes, eu não sei. E por que eu quero trazer um estudo de 2 ou 3 vezes? Para que a mensagem não fique tão longa, entendeu? Então vamos que vamos. E nesse estudo tem como tema, o tema desse estudo é o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. Esse é o tema da mensagem. O que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. Eu quero trazer esse estudo dividindo em duas ou 3 partes, amém? Então hoje é a parte 1. E eu quero trazer aqui a primeira passagem que está escrito no Evangelho, nas cartas do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, que está aqui no capítulo número 4, Gálatas, capítulo número 4, versículo 9. O que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. Veja, meu irmão, nós vamos mergulhar a partir de hoje, né, dessa primeira parte, em águas profundas. Nós sabemos que a lei de Moisés ela foi dada para os judeus, o povo hebreu. Não foi para os gentios. Nem foi para os gentios daquela época, daquele tempo. Imagine para nós hoje. Entendeu? E quando eu falo gentios, e quando eu falo judeus, eu estou falando aqui geograficamente, ou seja, fisicamente, uma nação separando uma nação de outra nação. Por quê? Porque existe o Brasil, Israel, Japão, China, etc, e etc. E nós sabemos que são nações diferenciadas umas das outras. Agora, espiritualmente, Deus se tornou tudo em todos. Oh, glória! Então não há judeu nem grego. Entendeu? Porque ele se tornou tudo em todos. Então veja, o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés? Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Nós estamos debaixo do pacto da graça, ou seja, nós estamos debaixo da plenitude da graça, da plenitude do reino. Nós somos chamados para viver o pacto eterno, a graça de Deus. Muitos dizem que a graça já teve seu fim no ano 70. Não, doutor. A graça é o evangelho eterno. A graça não teve fim. Ela não tem fim. É um pacto eterno. Então veja, o que o evangelho diz sobre a lei de Moisés? Quem falou foi o apóstolo Paulo, o homem que recebeu a revelação do pacto para o entendimento. Foi revelado a Paulo pelo Cristo ressuscitado, que revelou a Paulo essas verdades, essas riquezas insondáveis do Evangelho da Graça. Nós temos que saber dividir e separar, porque Paulo
pregou a graça num período em que os pactos estavam se cruzando. Hoje nós pregamos o pacto da graça, o evangelho eterno, o ministério do entendimento, o ministério do Espírito, em outro contexto. Nós não estamos vivendo pactos cruzados, não. Paulo viveu isso, porque enquanto o templo estava de pé, que era o símbolo maior para os judeus, que era um povo religioso, então os dois pactos estavam se cruzando e foi preciso que o templo fosse destruído exatamente no ano 70, onde foi o juízo de Deus para Israel, onde o pacto da graça foi estabelecido na sua totalidade, onde o reino foi estabelecido. Amém? Então vamos ver. O que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés? Gálatas, capítulo 4, versículo de número 9. Veja, aqui no capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo disse que a lei se tornou rudimentos fracos e pobres. Ou seja, a lei se tornou fraca e pobre. Vamos ver? Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Vamos ver. Eu vou ler o versículo 8 para a gente entender mais um pouco. Vamos lá. Vamos ler o 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, ô glória, e se és filho, és também herdeiros de Deus por Cristo. Versículo 8. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Versículo 9, é aqui, ó. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Veja, Paulo estava falando aqui, entendeu? Dos judeus e dos gentios. E Paulo estava falando aqui sobre o pacto, a lei de Moisés, a lei mosaica, a antiga dispensação, que se tornou rudimentos fracos e pobres, nos quais alguns estavam querendo servir, voltar às mesmas práticas judaicas que Cristo havia cancelado na cruz. Então, é muito claro aqui, e essas tais práticas, esses rudimentos fracos e pobres, tinha, por exemplo, aqui no versículo 10, olha, guardais dias e meses e tempos e anos. Veja, tudo isso aqui era rudimentos, né, da lei de Moisés, que se tornou fraca e pobres. Então veja o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. A primeira revelação aqui, com muita clareza, é que a lei de Moisés se tornou rudimentos fracos e pobres. Entendeu? E Paulo estava chamando a atenção desses irmãos da Galácia. Veja como é claro. Então, saindo da carta de Paulo aos Gálatas, vamos agora para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 56. Veja, o mesmo apóstolo Paulo escrevendo agora para outros irmãos, aos irmãos de Coríntios, os irmãos que receberam também a revelação do evangelho da graça pregado por Paulo, assim como a igreja da Galácia também havia recebido essas verdades, essas revelações, essas riquezas insondáveis. Então, Paulo aqui, escrevendo para os irmãos de Coríntios, no capítulo 15, versículo 56, Paulo diz que a lei, né, dava força ao pecado. A lei era um pacto que dava força ao pecado. Vamos ver? Então veja o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, diz assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Que lei é essa aqui que Paulo estava falando? A lei de Moisés, com suas 613 ordenanças. Que a lei tinha, onde os judeus, eles viveram, já nasciam debaixo da lei de Moisés, debaixo dessas 613 ordenanças da lei de Moisés. Veja que a lei dava força ao pecado, mas onde abundou o pecado, Paulo diz, superabundou a graça, ou glória. Então veja que a lei ela dava força ao pecado. Veja mais uma passagem onde o Evangelho diz sobre a lei de Moisés, onde o Evangelho fala sobre a lei de Moisés, o que era a lei de Moisés, o que ela se tornou. Então, saindo, veja que a lei dava força ao pecado. No primeiro capítulo que a gente leu das cartas de Paulo aos Gálatas, capítulo 9, capítulo 4, versículo 9, veja que a lei se tornou rudimentos fracos e pobres. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, diz que a lei dava força ao pecado. Saindo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, vamos para Romanos, capítulo de número 8. Romanos, vamos voltar mais um pouco. Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos irmãos que se reuniam em suas casas, em suas comunidades lá em Roma. Veja que todas as cartas que Paulo escreveu foi escrita antes da parousia, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem que aconteceu no ano 70, com a queda do templo, onde Deus usou a espada da vingança, a espada do general Tito Flávio Vespasiano, onde ele lidera o Império Romano ali, juntamente com outras nações que auxiliou naquele confronto entre romanos e judeus, onde ali nós conhecemos hoje como o juízo de Deus que veio sobre Israel. Então, vamos aqui agora para Romanos capítulo 8. Veja, Romanos capítulo 8, versículo de número 13. 3, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Paulo escrevendo aos irmãos que se encontravam lá nas comunidades em Roma, veja que Paulo diz aqui, no capítulo 8, versículo 3, diz que a lei se tornou enferma. Veja que a lei, ela se tornou enferma pela carne. Vamos ver? Versículo 3, Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Veja, meu irmão, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, ou seja, segundo a lei, segundo as obras, as ordenanças da lei de Moisés. Olha, veja, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, glória, mas segundo o Evangelho, o pacto para o entendimento. Entendeu? Então veja como é claro, meu irmão. É claríssimo. Veja que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 8, versículo 3, que a lei se tornou enferma. Ou seja, Paulo não está dizendo
Paulo disse. Ele escreveu isso há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Então veja, mais uma prova do que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. Primeiro, ela se tornou rudimentos fracos e pobres. Segundo, a lei dava força ao pecado. Terceiro, a lei se tornou enferma pela carne. A lei não aperfeiçoava ninguém. Entendeu? Então é muito claro, meu irmão, se a gente for mergulhar e buscar, a gente vai encontrar muitas coisas aqui, muitas riquezas, né? Para que a gente venha abrir cada dia mais os nossos olhos, já que os nossos olhos foram abertos, foram iluminados. E quando a gente lê as escrituras hoje, quando a gente lê o Evangelho, as 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, que eu acredito que Paulo escreveu 14 epístolas, dentre elas também aquela carta aos Hebreus, aquele livro aos Hebreus, eu acredito que foi o apóstolo Paulo. Mesmo que alguns pensem diferente, eu não quero saber. Eu quero saber o que eu creio, porque o conteúdo da carta, meu irmão, é muito claro, é muito rico. Então veja, saindo aqui de Romanos capítulo 8, versículo 3, vamos agora para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Vamos voltar, vamos para a frente novamente. Entendeu? 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6, que diz assim, ó. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, o contexto desse texto aqui fala da superioridade da nova aliança sobre a antiga. Qual era a nova aliança que Paulo falou aqui, nesse contexto? Eu estava falando do pacto para o Espírito, o pacto para o entendimento. O evangelho da incircuncisão que Paulo pregava, que Paulo ministrava, que Paulo instruía, que Paulo ensinava. Claro que nós entendemos hoje que em outro contexto, em outro tempo. E hoje prego eu e prega outros irmãos aí na plataforma do YouTube em outro contexto. Claro que a gente sabe diferenciar isso. Entendeu? Então veja, estava falando aqui da superioridade da nova aliança, que era o pacto para o entendimento, sobre a antiga. Qual era a antiga aliança? Qual era a antiga aliança que se tornou antiquada, fraca, que se tornou pobre, que se tornou enferma, que dava força ao pecado? Estava falando da lei de Moisés. Entendeu? Então, o que Paulo, aqui nessa carta aos irmãos de Coríntios, o que Paulo vai dizer aqui? No capítulo de número 3, 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 6, diz assim, veja que Paulo diz que a lei de Moisés era o ministério que matava, ou seja, era o ministério de condenação e morte. Vamos ver isso? Vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante, diz assim, ó, o qual, não vamos ler o versículo 5, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, ô glória. Versículo 6, o qual nos fez, esse nos fez aqui, Paulo estava falando para ele e para os irmãos que se encontravam em Roma. Mas hoje também nós somos esses ministros do evangelho da graça. A graça não perdeu a sua validade. O pacto é eterno. O que perdeu a validade, o pacto que perdeu a validade, a aliança que perdeu a sua validade, entendeu? Não tem mais valor nenhum mais, era o antigo pacto, a lei de Moisés. Entendeu? Então vamos lá. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica, o glória, o pacto para o entendimento aqui. O Espírito é o pacto para o entendimento. Então veja, e a letra aqui? Olha, e se o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Veja que a letra aqui, que matava,
que Paulo falou aqui, era a lei de Moisés, o ministério de condenação e morte. Quem não se lembra daquela mulher que foi pega no ato de adultério? Aquela mulher ia ser apedrejada, porque estava escrito dentro da lei de Moisés. Todo homem ou toda mulher que fosse pego no ato de adultério seria o quê? Condenado, apedrejado. Era a lei, meu irmão. E aquela mulher foi salva, foi liberta por Jesus, pela graça. Jesus, ele veio e trouxe a graça e a verdade. A graça e a verdade estavam nele. Entendeu? Então veja, é que a lei de Moisés era um ministério que matava, um ministério de condenação e morte. Entendeu? Então é muito claro quando a gente vê isso aqui, claríssimo, e contra fato não há argumentos. Entendeu? Então é essa reflexão que eu quero deixar hoje, nessa primeira aula, falando a respeito o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés. Então essa é a parte 1. Eu não quero me estender muito para não ficar a mensagem muito longa, amém? Então, graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Na próxima nós vamos ver a parte 2, ou seja, o que o Evangelho diz sobre a lei de Moisés, parte 2, amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.